e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. O Senhor é bom e fiel, e se não fosse a mão do nosso Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo de Deus, estamos, Pai, na Tua presença, Senhor, nesta noite, e glorificamos ao Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós chamamos, Pai, a Tua presença nesta noite, e aqui nos entregamos totalmente ao Senhor, para o Senhor fazer, para o Senhor operar, da forma que o Senhor quiser. Sinta-se livre, Senhor, para estar no nosso meio. Sinta-se livre, Senhor, para falar, Pai, da forma que o Senhor quer falar aos nossos corações, pois queremos ouvir a voz do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor acampe os teus anjos de guerra e que o Senhor repreenda toda ação que não provém de ti. Nós amarramos, nós repreendemos e nós cancelamos toda palavra ao contrário e condenamos em juízo. Senhor, sê conosco. Aleluia, nesta noite. É o que nós pedimos, Pai, a Ti, Senhor, e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava aqui, aleluia, e o Senhor ministrava ao meu coração, aleluia, sobre situações que nós passamos e ao passarmos, a gente acha que vencemos. E de repente acontece outra situação parecida com a que nós acabamos de passar. E isso nos entristece de uma forma grande, né? Só que é no meio dessas situações que nós vemos o amor e o cuidado de Deus para conosco. Porque existe propósito de Deus, aleluia, até em situações que nós não entendemos. Tem situações que nós não entendemos, mas tem um propósito de Deus dentro dela. E eu quero dizer para você aqui, descanse o seu coração, porque até aquilo que você não está entendendo, Deus está trabalhando, aleluia, para que você venha, aleluia, saber que Ele cuida dos mínimos detalhes. Olha só, eu não vou pregar sobre essa passagem, mas quando o Senhor ministrava, aleluia, sobre situações que nós não entendemos, e eu preciso que você entenda, aleluia, eu preciso que você escute, aleluia, porque Deus vai falar ao teu coração de uma forma, aleluia, objetiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tem situações que acontecem, aleluia, para a glória de Deus nas nossas vidas. Lucas 7, versículo 11, só para você, aleluia, entender o que Deus está falando. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. Jesus estava chegando. Aleluia. Só que um enterro estava saindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O defunto era filho único de uma viúva. E muita gente da cidade ia com ela. Você vê que era uma mulher que já tinha passado por uma situação de luto e estava vivendo a mesma situação novamente, pois a mesma situação de luto se repetia na vida dela. Aleluia! E muita gente da cidade estava no cortejo fúnebre, aleluia, já tinha visto, aleluia, a situação anterior e agora estava acompanhando, aleluia, de novo ela passando pela mesma situação. Porque tem pessoas, aleluia,
que vê o nosso estado, o nosso primeiro estado, o nosso segundo estado, mas também vai ver, aleluia, o nosso melhor estado. Tem pessoas que estão conosco na pior fase, mas elas também vão ver eu e você na melhor fase. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, ainda que pareça que tenha coisas se repetindo, ainda que pareça que tenha coisas, aleluia, que estão acontecendo iguais, o Senhor, Ele está dentro da situação para dizer para você que o que está acontecendo não vai ser igual. Que o que está acontecendo não vai ser parecido. Aleluia. Parecia uma situação, aleluia, que estava se repetindo. Até, aleluia, Jesus, aleluia, ver o que estava acontecendo. E eu quero lhe dizer que Jesus já viu o que está acontecendo. Jesus já enxergou o que você, aleluia, não consegue enxergar. Parece que tudo, aleluia, está do mesmo jeito e parece que a situação está se repetindo. Mas eu quero dizer para você, ela não vai terminar dessa forma. Escute aqui, pega este código, ela não vai terminar dessa forma, aleluia. Muita gente da cidade ia com ela, aleluia. Tinha muita gente vendo a história se repetir, aleluia. Vendo a história acontecendo do mesmo jeito. Tinha enterrado o marido, agora estava indo enterrar o filho. Meu Deus, aleluia. Quando o Senhor a viu, quem viu? O Senhor. Ai, que a sóbria ficou com pena dela e disse: não chore, aleluia. Jesus vê. Quando o Senhor a viu, versículo 3 de Lucas 7, não foi ela que viu Jesus, foi Jesus que a viu. Até porque, creio eu, na minha conjectura humana, aleluia, que ela estava ali de cabeça baixa, aleluia, da tristeza, aleluia, que estava sobre o seu semblante. Porque para Jesus, aleluia, ter compaixão dela era porque a situação dela, aleluia, era de partir o coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você que mesmo em meio a esta situação, Jesus está lhe vendo. Olha aqui para mim, que mesmo em meio a esta situação, Jesus está lhe vendo. O interessante é que tinha muita gente, porque muita gente acompanhava aquela mulher. Ela deveria ter recebido abraços de várias pessoas, porque a Bíblia mesmo relata, aleluia, que muita gente acompanhava. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Mesmo tendo muita gente, Jesus a vê. Jesus a enxerga. Oh, derraba suia negia séria. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu te vejo. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: eu te enxergo. Sabe por quê? Porque tem gente que está aqui que diz assim: não, Jesus não me vê, Jesus não me enxerga. Tem muita gente. Jesus não está olhando para mim. E o Senhor está dizendo para você: eu lhe vejo, eu lhe enxergo, e eu sei quem você é. Ai, Jesus fica com pena dela, aleluia, porque ela deveria estar angustiada, triste, arrasada, quebrada e moída. E eu quero dizer para você, no seu pior estado, Jesus lhe enxerga, e as coisas não vão ficar dessa forma.
Oh, de calabor, de negação. No seu pior estado, Jesus lhe enxerga. E as coisas não vão terminar dessa forma. Lucas 7, aleluia, versículo 13. Lucas 7, versículo 13 e 14. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. A mulher estava numa situação que tinha acabado de perder o filho. Não tinha marido porque também tinha perdido. E agora Jesus olha para ela e diz: não chore. Como assim? Aleluia. O bem precioso que ela tinha estava dentro de um caixão e estava, aleluia, a caminho para ser sepultado. Mas quando Jesus fala isso para ela, é porque ele traria a solução para aquela situação. Tem pessoas aqui que perdeu algo, que chorou. Tem pessoas aqui, aleluia, que mais uma vez está vivendo uma dor, aleluia, parecida, aleluia, com a que já foi vivida há muito tempo. Mas eu quero dizer para você, que mesmo em meio a esta dor, Jesus está te vendo e ele diz para ti: não chore. E ele diz para ti: não chore. E você pode até se questionar: como assim, Senhor? Não chore. Se o meu cenário, aleluia, é um cenário que está me machucando. Se o meu, aleluia, cenário é um cenário de dor. Se o que eu estou sentindo é de partir o coração. Jesus te viu em meio à tua dor. E ele está dizendo para você: não chore, porque eu vou mudar o contexto deste cenário. E o que hoje está te fazendo chorar será motivo de alegria para você. O Senhor é Deus que entrega de volta. O Senhor é Deus que devolve aquilo, aleluia, que tinha sido tirado dela. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E o que estava carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. Aleluia. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus entregou a mãe. Aleluia. Todos ficaram com muito medo e louvava a Deus, dizendo que um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ali ressuscita aquele menino e entrega para a mãe. Era como se Jesus estivesse devolvendo a ela a alegria. Jesus estava devolvendo a ela, aleluia, a alegria. Jesus estava devolvendo a ela a felicidade. Jesus estava colocando um basta, aleluia, naquela situação. Ela não iria passar, aleluia, pela perda, porque no percurso natural das coisas, aleluia, no percurso natural das coisas, é os filhos que enterram os pais, aleluia. Só que o percurso ali foi completamente diferente. Era a mãe que estava enterrando o filho. Só que Jesus veio para mudar o percurso. Que tinha invadido a história daquela mulher.
Jesus veio para mudar a situação, né? Para muitos que acompanhava, não tinha jeito. Para muitos que via, não tinha solução. Mas Jesus veio para fazer e para mostrar que Ele é quem faz todas as coisas. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você, aleluia, eu sou o Senhor, aleluia, e eu posso todas as coisas, aleluia. O que estava morto agora tinha vida. O que estava, aleluia, indo para ser velado, agora estava sentado e falando. O Senhor manda dizer, minha filha, você não vai enterrar nada. Você não vai enterrar nada. Eu estou mudando o percurso hoje aqui. Eu estou mudando o percurso hoje aqui para te dar vitória. Eu estou mudando o percurso hoje aqui. Aleluia. E aqueles que estavam acompanhando a tua desgraça, aleluia, aqueles que estavam acompanhando o teu choro, a tua tristeza, vão ver o percurso sendo mudado. Porque eu sou o Senhor que muda o percurso. Eu sou o Senhor que muda a história. E quando eu chego para fazer, eu faço. Quando eu chego para mudar, eu mudo. Quando eu chego para operar, eu opero. O Senhor diz, não chore, mas porque Ele já tinha a solução. O Senhor manda dizer para você, eu tenho a solução. O Senhor manda dizer, esta causa tem solução. Quem estava vendo, aleluia, ela chorando, também ia ver ela sorrindo. Dentro daquele povo que acompanhava aquele cortejo fúnebre, tinha gente de todo tipo, tinha, aleluia, os que gostavam, os que não gostavam, que estavam tristes, e os que por dentro estavam alegres, aleluia. Mas eu quero dizer para você que o que Jesus fez na vida dela, todos viram, todos viram, o que Jesus fez, aleluia, na vida daquela mulher, todos viram, aleluia. E o Senhor manda dizer para você, o que eu vou fazer na vida dela, todos vão ver. O que eu vou fazer na história dela, todos vão ver. Prepara, aleluia, prepara, porque eu vou devolver o sorriso. Prepara, porque eu vou trazer de volta a alegria. Prepara, porque eu vou cancelar. Aleluia, o velório. Eu não sei o que tu estava indo entregar. Não sei qual foi o sonho que morreu. Não sei o que tu ia devolver. Não sei, mas o Senhor manda dizer, cancela. Porque eu estou entrando para cancelar. Eu estou entrando para cancelar. Vai ter solução. Vai ter solução. E a solução que eu vou trazer será visível. A solução que eu vou trazer, aleluia, todos vão ver.
os que acompanhavam, aleluia, os que não viram, mas ficaram sabendo. Ei, porque tem gente que não viu, mas ficou sabendo. Tem gente que não viu, mas ficou sabendo, mas daqueles que ficaram sabendo, vão ouvir. Vão ouvir. Aleluia. Eu quero que tu pegue este código aqui. Eu quero que tu escute com os teus ouvidos e tu atente porque Deus vai falar com você. Lucas 7. 17, veja só o que vai acontecer. Porque o Senhor manda dizer para você, veja só, o que vai acontecer dentro da história. Veja só a proporção do que vai tomar o negócio. Se eu fosse você, eu prestava atenção. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhava por todo o país e pelas regiões vizinhas. Essa notícia a respeito de Jesus se espalhava. Aleluia. Quem ficou sabendo que não viu, também ficou sabendo do que ocorreu, também ficou sabendo do que aconteceu. E o Senhor manda dizer para você, vão ficar sabendo. O interessante de tudo, que eu acho mais lindo, sabe o que é? Era porque Jesus fazia os milagres, e ao fazer os milagres, Jesus dizia assim, não conte, não diga. Mas parece que quanto mais Jesus dizia assim, não conte, não diga, mais a fama de Jesus se espalhava, mais o povo ficava sabendo quem ele era. E a notícia do que o Senhor tinha feito na vida daquela viúva também iria, aleluia, se espalhar. Eu quero dizer para você, a notícia vai se espalhar. Eu quero dizer para você o que o Senhor vai fazer. Muitos ficarão sabendo, de longe, de perto. Porque o Senhor opera, aleluia, e Ele mostra, aleluia, para aqueles a quem, aleluia, achava que era o seu fim, vê você de posse, de milagre, de vitória. O Senhor manda dizer para você, vão ver você de posse, aleluia, de milagre, de vitória. Vão ver, aleluia, o sorriso de volta no teu rosto. Faz tanto tempo que você não sorri, faz tanto tempo que você não se alegra. Aleluia, é perda, é deserto, é vale. Aleluia, raideia sobre calabás e a manadia ceia, raia sobre dereba. Mas o Senhor manda dizer para você, eu trago alegria de volta, eu trago, aleluia, riso de volta. Eita, Jesus lindo. Era um cenário diferente, era um cenário impossível. Aleluia, olhando assim humanamente, era só um milagre. E tem coisa na nossa vida que a gente olha e a gente diz aqui, Senhor, é só um milagre. Mas nós esquecemos que o nosso Senhor, Ele é especialista em operar milagres, em mudar sentença, que
O nosso Deus é especialista, aleluia, em pegar do nada e fazer tudo. E ele é o mesmo e não mudou. Muitas pessoas limitam ele. Muitas pessoas querem colocar o poder de Deus dentro de uma caixinha e medir. Ei, aleluia, quero lhe dizer, sinto muito. Você não vai medir, aleluia, porque não tem trena que meça a imensidão do que esse Deus é capaz de operar. Ele mudou a história dela. E eu quero dizer para você, ele também vai mudar a tua. Ah, Senhor, mas é impossível. É impossível para você, para ele não. É impossível talvez para mim, para ele não. E é quando tudo diz não. É quando as coisas estão totalmente desfavoráveis. Aleluia, que ele entra para fazer e para mostrar. Tem coisa que eu e você pode fazer, se a tua mão pode fazer. Aleluia, se uma ligação pode fazer. Aleluia, ei, isso aí cabe a nós. Mas se tá impossível, se não tem jeito, já ligou para A, para B, para C. Aleluia, já chamou quem precisava ser chamado e não resolveu. O homem não pode resolver. Aí o Senhor diz: ei, agora eu vou entrar, porque a situação está agora no meu controle. O Senhor manda dizer: a situação agora está no meu controle. O Senhor manda dizer aqui para alguém: a situação agora está no meu controle. A situação agora me pertence. Aleluia. O caminho foi doloroso. O caminho foi de choro. Quanto, aleluia, tempo ela não andou ali chorando. Aleluia. Da sua casa até o portão, vendo o seu sonho dentro de um caixão. Só que não era o fim. Tinha alguém que estava chegando. E eu amo esse Jesus porque ele chega na hora que parece que é o fim. Ele chega na hora que tudo se acabou e que nós olha para o céu e diz: não tem mais jeito. Cheia, Nádia Sébria. Essa mulher muitas das vezes representa eu e você dentro de um vale, eu e você dentro de uma luta, que nós se desespera, que nós olha para o céu, que nós se abatemos, aleluia, que o nosso coração se entristece, o nosso semblante muda e nós diz: não tem mais jeito, acabou, eu vou perecer. Aí Jesus vai chegando dentro da situação: peraí, porque eu vou mudar. Peraí, porque não termina assim. Veja o percurso, aleluia, da sua casa até o portão de saída. O choro, aleluia, o coração pesado, a dor, meu Deus, a dor gigantesca. Porque só sabe a dor de uma perda quem já perdeu. É um peso sem tamanho. Ai, aquela mulher tendo que engolir, aleluia, a saliva embolando. Parecia que estava engolindo pedaço de bola, porque até engolir era difícil. Eu acredito que foi o caminho mais difícil da sua vida. Eu acredito que foi o caminho mais difícil da sua vida. Mas é no caminho mais difícil da minha e da tua vida que o Senhor Jesus se manifesta. Que o Senhor Jesus aparece. E ele aparece para mudar. Não foi só confortar, não, foi mudar. O Senhor manda dizer: ei, filha, não é só conforto, não. Não é só o conforto do meu espírito, não. Aleluia. Eu, aleluia, vou mudar. Eu vou transformar.
Eu vou fazer. Aleluia. Foi necessário fazer aquele caminho, foi. Aleluia. E tem muitos que estão levando a preciosa semente andando e chorando. A raiz de caçupianaia. Mas estão andando. Eu quero lhe dizer, aleluia, que vai haver recompensa. Jesus encontrou ela saindo quando ele vinha entrando e mudou a história dela. Um ciclo se quebrava, uma mudança acontecia. O ciclo se quebra, uma mudança acontece. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você: o ciclo se encerra, a mudança, aleluia, acontece porque eu opero, porque eu faço, porque eu mudo, porque eu sou. Porque eu mudo, as coisas não vão permanecer como estão. As coisas vão permanecer, aleluia, como Jesus quer que elas permaneçam. Mas não vão permanecer como aqueles acham que elas vão permanecer. Sabe o que o Senhor manda dizer para você? O Senhor manda dizer para você, aleluia, eu estou chegando dentro da situação. O Senhor manda dizer para você: filha, eu estou chegando. Escuta aqui, filha, eu estou chegando dentro da situação. Eu estou chegando, aleluia, não para deixar a situação do mesmo jeito, mas para mudar. Eu estou chegando para transformar. Eu estou chegando para fazer. Ela já tinha recebido consolo de muita gente, mas Jesus não estava ali só para consolar. Jesus estava ali para fazer e para mudar, para transformar. Jesus vai fazer. Jesus vai mudar. Jesus vai transformar. Aleluia, o que tu andou, meu Deus, eu tenho que entregar isso daqui. Aleluia, eu preciso que você pegue este código que Deus está mandando eu te entregar. Aleluia, o que você andou, o que você caminhou chorando, o mesmo percurso você voltará alegre. Tu tá entendendo este mistério? Tu tá entendendo que o Senhor está falando contigo? Ela andou todo um percurso chorando, ela andou todo um percurso de cabeça baixa, mas ela, aleluia, se alegrou porque Deus ressuscitou o menino. E aquele percurso que ela andou chorando, ela voltou sorrindo. Ai, dei rabassura da rabaraba, rabassuria nem camanaga, rabasseia raia souredeia. O percurso que tu andou, aleluia, chorando, vai ser o mesmo que tu vai voltar sorrindo. Rabassubra da rabaraba, cheire de calaba. Ai, é o que o Senhor fala contigo. O percurso que ela andou chorando vai ser o mesmo percurso que ela voltará, andará sorrindo. Tem lugares que tu diz: Senhor, nunca mais eu volto ali. Mas aonde foi tua dor? A ideia surya nem camanaia. O Senhor manda dizer, aleluia, voltará restaurada, aleluia, carregando alegria, repleta de testemunho, com vitória para contar. Porque o Senhor amaia sobre é quem faço, é quem opero, é quem mando e eu quero fazer. E quem vai impedir? Ninguém pode impedir o meu agir. Ninguém pode impedir o meu querer e ninguém pode contender comigo, diz o Senhor.
Aleluia. Ninguém pode contender comigo, diz o Senhor. Tem lugares, aleluia, que a gente sofre tanto dentro deles que a gente não quer voltar para eles. Porque quem é que quer voltar, irmã? Para o lugar que você sofreu, para o lugar que você ali foi, aleluia, ferida. Aleluia, ninguém quer voltar. Se a pessoa pudesse passar pelo outro lado da rua, do lugar, ou nem ver o lugar, aonde foi humilhada, onde aconteceu algo que ficou marcado, aleluia, a gente não ia. Só que é nesse lugar, aleluia, que Deus nos leva, mas não para nos causar dor, para nos mostrar que nós superamos, que nós vencemos nele e que ele fez. E escute o que o Senhor te fala aqui. Aleluia. Tem lugar que você vai voltar. Mas você vai voltar não para permanecer, de passagem. Porque tem pessoas aqui que não conseguem nem ver determinadas coisas porque dói, porque lembra, porque machuca. Mas o Senhor vai te sarar. O Senhor vai te sarar, tu vai retornar lá. Tu não vai sentir nada, vai carregar testemunho, aleluia, porque tu vai dizer, o Senhor fez, e hoje eu posso pisar, eu posso ver, não me causa dor, aleluia, não me dá gatilhos, porque o Senhor curou aquilo que eu, aleluia, carregava dentro de mim. Hoje eu estou livre, livre para acessar e para viver. Vai voltar curada em determinados lugares. Aleluia. E vai ver que Deus operou. Aleluia. E que no lugar da dor, aleluia, o Senhor colocou testemunho. O Senhor colocou testemunho para tu contar. Aleluia, o Senhor te entregou experiências para tu passar para as demais. Porque tu vai, aleluia, passar experiência para as demais. Tu acha que Deus não tem nada contigo? O Senhor manda dizer para você, eu tenho algo grande com você. Aleluia. E eu tenho para entregar nas tuas mãos pérolas. Aleluia. Tem pérolas escondidas que eu vou entregar nas tuas mãos. Às vezes tu se acha tão pequena, aleluia, que tu acha que não vai servir para nada. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu tenho joias, aleluia, eu tenho joias para entregar nas tuas mãos, pérolas preciosas que colocarei, aleluia, para você cuidar. Eu, o Senhor, te colocarei à frente de algo muito grande e estabelecerei sobre a tua vida, né, que assopra um tempo aonde tu vai viver cumprimentos de promessas que foram faladas, aleluia, e que saiu da minha boca. Não foi o homem quem falou, foi eu, o Senhor, que revelei. As promessas não vêm da boca humana, elas vêm da minha boca, e eu estabelecerei sobre ti este tempo para que seja cumprido na tua vida. Eu não me esqueci de você, eu não te abandonei. Você não é obra do acaso, você não é qualquer pessoa, você é diferente. Você é diferente. Sabe por que que tu... Eu vou te responder. Porque há muito tempo tu me pergunta, Anai, quer me assoprar. Sabe por que que tu passa por tudo isso? Aleluia. Sabe por que tu tem experiências? Aleluia. Em muitas áreas, que parece que todas as áreas, aleluia, você foi provada. Sabe por quê? Porque o Senhor vai fazer de você um instrumento de cura. E nas áreas que tu foi
aleluia, provada, é as áreas em que Deus te usará, aleluia, com propriedade. O Senhor manda dizer para ti, nada que aconteceu com você foi por acaso, nada que aconteceu com você foi só porque aconteceu, tudo fazia parte de um propósito e de um treinamento, aleluia, interno. Você não está entendendo. Primeiramente, tu passaste por um treinamento interno. Sabe por quê? Aleluia, porque para você estar à frente, é necessário você saber, é necessário você ter passado na pele para poder entender o que vem para tua mão. Se você não entendesse, não tinha como você sarar, curar, cuidar. O que eu coloco diante de ti é precioso demais. Muitas das vezes, aleluia, na tua dor, muitas das vezes, dentro, aleluia, do teu quarto chorando, tu pergunta se eu se esqueci de ti e o porquê de tantas lutas. Se eu não estou vendo, eu estou vendo, não me esqueci, mas eu uso o que te aflige para te lapidar. Para te lapidar. Se tu soubesse, aleluia, que eu tenho te forjado, tenho te lixado, porque tu para mim é um diamante precioso e eu tenho te lapidado, lapidado. Sabe por quê? Porque te chamei para estar, aleluia, à frente, como cabeça, te colocarei à frente. E tu vai entender tudo que tu tá vivendo até agora. Treinamento, preparação, porque, aleluia, o que vem pra você é grande. Depois tu vai, aleluia, olhar e tu vai dizer, bem que naquele dia eu não tinha dimensão do que seria, nem do que imaginava, porque tem gente que diz assim, meu Deus, o que é? Não tô imaginando, aleluia, mas eu creio que vai vir, aleluia. Tu vai dizer, bem que naquele dia o Senhor disse que era algo grande, nunca imaginei. E ele diz assim, é porque você não pensou, não pediu, mas eu quero executar na tua vida, eu quero executar na tua história. E eu quero fazer com você. Eu quero fazer com você. Por isso muita coisa vem acontecendo, mas vem acontecendo para quê? Aleluia, para preparação sua, interna e externa. Tu pensou que parou por aí? Não parou por aí não. Jesus tem mais para falar com tu. Jesus tem mais para falar com tu. Ei, ninguém conhecia o pobre pastorzinho, aleluia, que cuidava das ovelhas, aleluia, no campo, aleluia, ninguém sabia quem era, foi esquecido até pelos irmãos e pelo próprio pai, mas tinha um que treinava ele, tinha um que capacitava ele, tinha um que estava dando habilidade a ele, e no tempo certo ele ia ser exposto, mostrado, no tempo certo, aleluia, o Senhor iria, aleluia, mostrar o porquê, aleluia, o secreto, o porquê a lapidação, o porquê do processo do urso e do leão. Tem coisa que nós não entendemos no momento, mas mais pra frente nós entendemos, mas mais pra frente nós vamos saber. E sabe o que o Senhor manda dizer pra você? Mais pra frente tu vai saber, porque tem coisas que são reveladas no seu tempo. Tem coisas que são reveladas no seu tempo. Davi estava lá, escondidinho, Davi estava lá, ninguém via o menino esquecido, aleluia, mas o Senhor conhecia, sendo treinado no secreto para ser exposto pelo Senhor. O Senhor está dizendo, ei minha filha, todo treinamento vai haver exposição. Todo
todo treinamento no secreto, aleluia, é para uma exposição grande. Muitos pensavam que não tinha habilidade, muitos pensavam que ele não sabia de nada, muitos pensavam, aleluia, que ele era simplesmente um menino, mas não sabia o secreto dele com Deus. Quem olha para você acha que você não sabe de nada porque não vê o teu secreto com Deus. Quem olha para você pensa, é só uma menina. Não, que conversa é essa? É uma criança. Mas o Senhor está dizendo, ei, ele tem secreto comigo. Ela tem secreto comigo. Enquanto vocês não estão vendo. Enquanto vocês não estão vendo, eu estou fazendo na vida dela. Enquanto vocês não estão vendo, eu estou fazendo na vida dele. O secreto prepara. Para quê? Para exposição. Você sabia que se Davi não tivesse preparamento, ele não teria suportado a pressão psicológica de Golias? Porque o Senhor usa Golias como porta de entrada para a apresentação de Davi. Tem batalhas que ela vem disfarçadas. Só que é uma grande oportunidade que Deus transforma. Aleluia, essa situação. Foi essa situação que Deus transformou em uma grande oportunidade para apresentar Davi para todo Israel. Tem lutas aí que estão disfarçadas de oportunidade para Deus fazer algo grande na tua história. Se ele não tivesse sido forjado no secreto, ele não tinha aguentado a pressão de Golias. Porque, pensa aqui comigo, eu quero que tu pense aqui comigo agora, coloca o teu raciocínio agora para pensar. Tinha comandante general, gente habilidoso, com todo tipo de armamento, e nenhum deles tiveram coragem. Por quê? Porque a pressão fez com que eles paralisassem. Mas aquele que tinha sido preparado sem ninguém ver, aleluia, ele estava pronto. Aleluia. Porque ninguém viu a preparação. Mas o Senhor preparou, aleluia, no secreto para mostrar para o público. O Senhor manda dizer para você, eu capacito aqueles que muito não dão nada. O próprio Senhor capacitou. E o Senhor manda dizer para você, que Ele tem te capacitado. O Senhor manda dizer para você que Ele tem te forjado. O Senhor manda dizer para você que muitos não dão nada, mas vão ver o que vai acontecer. Sabe por que ficam surpresos? Aleluia, porque não estava esperando. Sabe por que fica surpreso? Porque se fosse qualquer um que tivesse ali se levantar, aleluia, contra Golias para vencê-lo, não tinha tido tanta, aleluia, repercussão como aquele menino, porque ninguém nunca tinha visto ele. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que o Senhor usa as coisas que não são para confundir as que são. E Ele manda dizer para ti, ainda que um pai e uma mãe esqueça de um filho, todavia o Senhor não esquece de você. E o Senhor ainda manda lhe dizer, você faz parte do meu plano. O Senhor manda dizer para você, você faz parte do meu plano. Você faz parte do meu plano. Você está dentro do meu plano. E eu vou usar você como instrumento fundamental para a execução daquilo que eu quero, daquilo que eu tenho, daquilo que eu vou fazer. Então é você. Muitos não dão nada, te despreza. Muitos olham para ti, zombam, riem e dizem, ei, aleluia, cavou a própria cova, morreu. Ela
mesmo se enterrou. E o Senhor está dizendo, vocês não sabem do que eu tenho preparado para a vida dela. É grande, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem penetrou no coração do homem. O que eu reservei, o que eu planejei, eu vou confundir. Eu vou confundir muitos. Eu vou confundir muitos. Aleluia, que não estão dando nada, que não estão acreditando, que não estão nem aí. Porque tem gente que não está nem aí com você e está feliz com tudo que está acontecendo contigo. E o Senhor está dizendo, dentro do processo tenho dado maturidade, dentro do processo tenho sustentado, dentro do processo tenho segurado com a minha mão e não tenho deixado o pé vacilar, porque se fosse para muitos que olhava, queria que caísse, que ficasse prostrada e pergunta a si mesmo, como é que pode, dentro de um processo desse, ainda permanecer de pé? O que você passa, aleluia, sorrindo, tem gente que chorando, não aguentava, mas sabe por que que você aguenta? Porque o Senhor tem estado contigo. De manhã o Senhor diz, bora, se levante, se erga, gemendo, chorando, aleluia, doendo, mas está ali, e o Senhor diz, é a minha mão. O Senhor diz, sou eu. O Senhor diz, é a minha força. Não é a força dela. Tem gente confundida dentro da história, sem entender nada de Kamanakashi, sem compreender nada. Jesus estava chegando, o funeral estava saindo, e dentro, aleluia, de questão de pouco tempo, aleluia, o Senhor muda a situação. Questão de pouco tempo. Questão de pouco tempo. Para me mudar a situação não precisou muito tempo, não. Lázaro, aleluia, 4 dias aqui, aleluia, não chegou a nem ser enterrado. Tem coisa que o Senhor não permite ser enterrado, não pegou? Ei, tem coisa, aleluia, que o Senhor até permite que seja enterrado para depois desenterrar, mas aqui ele não ia permitir, não. E o Senhor diz, eu não vou permitir. O Senhor manda dizer, eu não vou permitir. O Senhor manda dizer, eu não vou permitir. O Senhor manda dizer, mulher, não vai permitir. Rabardeia Surya Nekianagiase. Ai, deia sobre Arabás. Será que é para mim, Jesus? Ei, Kenia sobre de Calabás. Será que é para mim, de Camandia sobre de Calabás? É para você. Rabassuya Nagiase. Deus manda lhe dizer, é para você. Não duvide. Ei, Canagiaseia daia sobre Arabás. Porque sou eu, o Senhor, que estou falando. Ei, Deriaceia Hamas. Sou eu, o Senhor, que estou fazendo. Vou confundir. Aleluia. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu na prova vai te ver na bênção. Deus está dizendo aqui, eu transformo a ideia da gasopre derivas. Eu transformo o choro em alegria. Eu transformo o choro em alegria. Eu transformo o choro em alegria. O diabo vai ter que bater em retirada. O diabo vai ter que sair. Ele vai ter que ver. Vai ter que contemplar. Porque maior é aquele que está contigo. Ai, deria sobre calabás. Harabachei de assubriana. O Senhor manda dizer, eu conheço ela. O Senhor manda dizer, eu vejo ela.
O Senhor manda dizer: eu vejo você, homem. Eu vejo você. Aleluia. E eu vou te levantar com a mão forte. Aleluia. Vou te colocar de pé. Tem sido excluído. Tem sido afastado. Rabai que me arrasou. Passam e finge que não te vê. E tu se pergunta: será que eu tô com algum problema? O que está acontecendo? E o Senhor manda dizer para você que tá vendo, aleluia, que tá vendo todo o desprezo, que tá vendo todo o descaso. E ele diz para ti: envergonhados e confundidos, aleluia, serão todos aqueles que tentarem, aleluia, ir contra a minha vontade sobre a tua vida. O Senhor diz para ti: não fica nada em oculto, não fica nada sem ser revelado, não fica nada sem que eu mostre para você. E eu vou fazer assim, eu vou sacudir, aleluia, e o que estiver debaixo do tapete vai ser exposto. Deus mostrou que estão tramando, aleluia, em oculto contra você. E o Senhor manda dizer para ti: que o que estão fazendo com teu nome, e eu vou entregar. Ele tem visto e não tem se agradado, tem fedido nas narinas dele. Deus está falando com você e você precisa escutar essa revelação. Rabaia sobre calabás. O Senhor manda dizer: minha filha, vocês vão ver, amaideia séria, eu trazendo verdades aonde a mentira estabeleceu. Você vai ver o que eu faço por amor a ti. Vou tirar o oculto, vou para a mulher, vou para o homem. Eu vejo o Senhor parando, colocando assim para parar. E voltando, e recuando. O Senhor manda dizer: vão recuar. O Senhor diz: vão recuar, vão parar. Eu, o Senhor, decreto hoje, remai de que assou a paralisação daqueles que estão armando condendo a língua, desfaço o laço, porque eu sou o Senhor que opero. Fora de mim não há outro. E agindo eu não tem quem impeça. A mentira que estão levantando, vou eu trazer a verdade e vou envergonhar quem levantou a mentira. E todos saberão que é mentiroso. Todos saberão que é mentiroso. Saberão que é mentiroso quando eu fiz no passado, eu também farei agora. Aleluia. Eu, o Senhor, tirarei a marra
a máscara. Tirarei a máscara. Aleluia. E quem quis te envergonhar vai ser envergonhado. Estou falando contigo e estou decretando. Digo para ti, é um decreto. É março. É um decreto da minha parte. E estou estabelecendo sobre você. Estou estabelecendo na sua vida. Estou estabelecendo hoje. O Senhor diz para ti. Aleluia. Hoje eu estabeleço decreto de justiça em teu nome. Aleluia. Hoje eu estabeleço decreto de justiça em teu nome. Ai do que, aleluia, falarem, se levantarem das mentiras que inventarem, eu estabeleci este decreto e não revogo. E não revogo, diz o Senhor. Tu estás debaixo de um decreto de justiça, e aqueles que ousar, aleluia, saberão que eu, o Senhor, velo para cumprir a minha palavra sobre a tua vida, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.